problemas técnicos resolvidos. Vou começar de novo. Mas dessa vez eu vou tentar quebrar o gelo, vou fazer algumas perguntas. Principalmente que chegaram pessoas novas e, bem, bastante. Alguém aqui é QA? Ou já trabalhou como QA? Já teve background como QA? Não? Todo mundo aqui desenvolve Python? Não? Tá, uma pessoa que não, beleza. Uma pergunta que eu fiz anteriormente: alguém que nunca escreveu um teste de unidade, por exemplo, ainda não falei unidade de integração e tal, mas alguma rotina de teste automatizado, coisa básica, todo mundo já fez isso? Então, beleza. Alguém que já escreveu um teste de integração? Ó, a galera tá avançada, então. Então, bem, a apresentação eu vou pular. Agenda, vou falar rapidinho sobre testes, pirâmide de teste, como implementar um teste de integração usando Python, teste containers, e uma conclusãozinha, que é um wrap-up rápido sobre testes em geral. Então, introdução, vamos lá. Sempre que a gente desenvolve qualquer artefato do software, a gente precisa checar se ele se comporta como a gente espera que ele se comporte. Então, a gente escreveu uma classe, um pacote, um sistema, um API, a gente não sabe se ele realmente se comporta como a gente espera até a gente testar ele. Logo, testes é a principal forma que a gente tem de trazer confiabilidade para aquilo que a gente está construindo. Afinal, se a gente tem rotinas de testes automatizadas que garantem certas capacidades, a gente tem confiança de que, pelo menos, aquelas capacidades, aquelas funcionalidades, quando executadas, vão se comportar como a gente espera, porque elas são testadas. Um outro fator importante é que testes são muito importantes do ponto de vista de alteração e refactoring. Não sei aqui quem já teve a experiência de ter que refatorar um sistema legado sem testes, sabe que é uma tortura, e quem nunca teve essa experiência, quando tiver, vai saber que não teve erro. Então, testes é uma das principais, se não a melhor forma da gente garantir mais segurança quando a gente está fazendo refactor, alterações, coisas do tipo, justamente porque a gente tem um cara ali que vai falar: cara, você está fazendo coisa errada, então sempre que a gente quebrar algum comportamento, vai ter um teste falando você quebrou esse tal comportamento. Não é assim que eu espero, é isso que eu espero. Um outro fator interessante é a documentação. Manter software documentado é muito difícil, então, à medida, principalmente em ambientes que as coisas se desenvolvem muito rápido, coisas mudam muito rápido, é bem difícil você manter uma documentação atualizada. Então, testes são uma forma ali de você ter requisitos funcionais documentados, ou seja, para um conjunto de cenários, você dá uma olhada nos testes e aí você sabe que para aquele cenário, aqueles são os comportamentos esperados. E, inclusive, uma dica para, principalmente para o pessoal mais novo aí que está iniciando essa carreira, quando você estiver mexendo com um sistema que você não faz ideia que ele faz, dá uma olhada primeiro nos testes, que eles vão definitivamente dizer para cada cenário qual é o comportamento esperado. E é claro que você não é obrigado a testar, mas se você não testar, algumas coisas vão acontecer. Temos um exemplo recente aí. E bem, o universo de testes de software é absurdamente grande. Como eu comentei anteriormente, não vou entrar em questões de definição, vai ser o teor mais prático, mas saibam que existem muitos e muitos conceitos, estratégias, técnicas, diferentes tipos de testes. Aqui eu só dou esses exemplos porque eu fiquei honestamente com preguiça de chegar ali para baixo. Mas o que importa para a gente são ali os testes funcionais, que são aqueles ali verdinho, que são os testes que avaliam e validam os comportamentos de requisitos funcionais. Que é o quê? Aquele cenário de entrada e saída de usuário, para tal cenário eu quero que o usuário faça isso, para tal entrada de função eu quero que a resposta seja essa. Então, requisitos funcionais, coisas que envolvem a funcionalidade em si do nosso programa. E, bem, dentro dos tipos ali de testes funcionais, o que importa para a gente, como pessoas desenvolvedoras, são esses dois tipos. O teste de unidade e o teste de integração. O que é um teste de unidade? O teste de unidade é justamente você pegar ali de forma isolada, individual, uma unidade, uma função, um método de uma classe, por exemplo, e testar o comportamento dela. Já o teste de integração, o que você vai encontrar de definição seria a ideia de você ter diferentes unidades ou componentes
e aí você testa se, quando eles integrados juntos, funcionam da forma que deveriam funcionar. Então, se você está, por exemplo, fazendo uma chamada de API, se você está, por exemplo, interagindo com um banco de dados, fazendo sentido, é um exemplo clássico de teste de integração. Porém, para a galera que é bem experiente nessa parte de testar e está envolvida com a comunidade e tudo mais, sabe que na prática não existe muito bem um consenso sobre os diferentes tipos de teste. Então, aqui é um conjunto de referências, inclusive especialidade de referências, caso alguém queira se aprofundar mais nesse conceito de teste de software. O ponto aqui é, não existe um consenso, então cada pessoa, cada time, cada organização pode ter seu diferente de definição de teste de unidade, teste de integração. Inclusive tem esse cara aí, bem legal, que foi um dia o Kent Beck, um dos criadores aí do TDD e filosofia ágil, junto com esse cara chamado Mark Fowler, que é um cara bem importante na comunidade de desenvolvimento de software. Eles estavam juntos lá num tutorial sobre testes no geral, e aí só na manhã desse curso eles abrangeram 24 diferentes definições de teste de unidade, ou seja, não existe consenso. E aí por que eu estou comentando sobre isso? Porque aqui, nesse contexto da nossa palestra, a gente vai falar de teste de unidade, é justamente você pegar funções ou métodos de uma classe e testar, independente do tamanho. Então, beleza, eu tenho uma função que interage com outras funções, ainda é um teste de unidade. Agora, se você precisar interagir com um banco de dados e aí você realmente quiser fazer essa interação, a gente vai chamar de teste de integração. Muito comumente, para esse tipo de cenário, vocês provavelmente vão encontrar um tipo de definição que seria a dependência out process, que é o que esse cara chama Vladimir Kolokov, que ele define. Então, enfim, aqui no nosso contexto, teste de integração vai ser justamente, eu tenho uma aplicação, essa aplicação interage com um conjunto de dependências. Banco de dados, fila, mensageria, sistema de framework de processamento de dados, sistema de arquivo, qualquer coisa nesse sentido, a gente vai chamar de teste de integração. Se nossa função, nosso método, nosso pacote interage com esse tipo de sistema, mas a gente faz essa interação de forma mocada, ou seja, simulando essas interações, a gente chama de teste de unidade. E aí, quando a gente está desenvolvendo as nossas rotinas de testes, a gente tem um propósito bem importante, que é assim, no final a gente quer sempre uma rotina de testes que vai conseguir garantir a maior confiabilidade possível. Para isso, a gente tem que ter uma cobertura de comportamentos muito grande. E é claro que cada tipo de teste consegue atacar ali um nível de cobertura. Logo, uma pergunta muito relevante que vem à cabeça é, beleza, então eu tenho que ter uma cobertura grande de comportamentos. Eu tenho diversos tipos de testes. Quanto esforço e tempo eu devo investir em cada tipo de teste para eu conseguir ter essa boa cobertura de comportamentos? E aí que vem um conceito chamado pirâmide de testes. Quando a gente tem diferentes tipos de testes funcionais, existe essa relação aí de tempo e custo e esforço e confiabilidade. O que significa? Testes de unidade geralmente são bem fáceis e rápidos de serem implementados. Eles executam muito rápido porque eles são testes concisos, isolados, bem pequenos, que executam rapidamente. Porém, eles não trazem toda uma confiança necessária, principalmente se a gente está interagindo com os sistemas externos. Né? Então, provavelmente quem implementou o teste já deve ter caído em vários casos, que implementou um teste de unidade estava rodando, quando foi realmente o teste de produção não estava rodando. Então, esse é o caso. E aí a gente tem um degrauzinho acima, que é o teste de integração, que ele é o sentido de que ele demora mais para ser implementado, pelo menos em teoria, ele é mais custoso para se manter, pelo menos em teoria, porém ele traz uma confiança maior. Então, uma vez que a gente está definindo, né, está realmente interagindo com o sistema, se aquele componente, artefato interage, a gente tem uma confiança maior, com um custo de tempo, uma troca de tempo, custo e esforço. E aí a gente tem um ponto a ponto de teste de UI, que eu não defini, mas são escopos ainda maiores. Né? Então, a gente vai subindo e vai testando cada vez mais integração, cada vez maiores escopos, cada vez mais o fluxo de ponta a ponta. E aí, com base nesses comportamentos, um cara chamado Icon, que é um dos criadores também da filosofia ágil, no caso do Scrum,
Ele trouxe esse conceito que foi popularizado pelo Martin Fowler, que é o conceito de pirâmide de testes. Qual que é a ideia? Quando você está desenvolvendo ali sua base, né, seu arsenal de testes, boa parte desse arsenal vai ser composto por testes de unidade, justamente porque eles são rápidos de serem executados, são fáceis de serem escritos. Então você compõe, né, uma boa parte dessa base de testes por teste de unidade, testando cada comportamento de unidade. E aí aqui ele definiu como certos testes, algumas adaptações trocaram esse nome para integration testes, mas a ideia é justamente, beleza, agora eu vou fazer alguns poucos testes envolvendo integração entre os meus diferentes sistemas, entre os meus diferentes componentes. E os testes de UI, que novamente tem algumas adaptações, existem coisas que chamam de UI, end-to-end, enfim, mas o ponto é a gente vai ter alguns poucos, bem poucos mesmo, testando o fluxo de ponta a ponta. A questão é que no desenvolvimento de software atual, pelo menos no desenvolvimento de software moderno, as coisas são um pouquinho mais complexas. Então, hoje uma simples aplicação ela pode envolver diversos tipos de banco de dados diferentes, ela pode envolver cloud, ela pode envolver mecanismos de mensageria. Existe uma grande variedade de arquiteturas que a gente pode desenvolver aqui implementando uma aplicação. Então, o que acabou acontecendo é que a galera começou a perceber que eles estavam escrevendo um set de unidade bonitinho, mas as coisas nunca funcionavam quando ia para a produção. E por esse motivo surgiram diversas críticas e adaptações a esse modelo da pirâmide. Esses são os dois casos mais famosos, que é o Proper Testes, é um framework visual, digamos, para aplicações mais voltadas para o front-end. Então, se você está desenvolvendo aplicativos React, por exemplo, é que esse cara chamado Kent Dodds recomenda. E a gente também tem o teste Honeycomb, que é para um escopo de microserviços do time de engenharia do Spotify. Inclusive, para quem trabalha nesse escopo de microserviços, eu fortemente recomendo a leitura daquele artigo, é muito legal. Enfim, notem que, embora aquela questão de definição também envolva, que impacte no volume, né, de testes que você deveria implementar para cada tipo, essas ilustrações elas trazem a ideia de que a gente precisa cada vez mais implementar testes de integração. E aí, tem um detalhe que, para quem não deu nota de rodapé, acho que acredito que a maioria das pessoas não aí, mas o próprio Martin Fowler ele fala sobre, quando ele está explicando essa pirâmide de testes, que ela também parte da premissa de que executar esses testes de mais alto nível, para integração UI e end-to-end, eles são muito custosos e por isso eles não valem a pena. Se esse não for o caso, então você não precisa implementar um teste de unidade, você consegue implementar diretamente um teste de integração. O que nos leva à próxima pergunta, que é como implementar esses testes de integração. Então, para exemplificar, eu vou considerar um exemplo aqui. Novamente, a gente está falando de aplicações naquele escopo onde você tem uma aplicação e ela tem um conjunto de dependências, fila, mensageria, banco de dados, enfim. E aqui é uma implementação de um cruzão da massa, então a gente faz o cruze de usuários, usando o Fast API e SQL. Então a gente tem criação, update e read, está faltando read aqui, mas enfim. E a gente tem um payload, né, para cada entrada, então user create, user update e delete aqui. A pessoa que desenvolveu escolheu usar o e-mail como chave primária. E a gente também está implementando essa aplicação usando o padrão repository para lidar com essa interface de persistência e leitura de dados. Essa implementação, uma possível implementação desse repository, então create, update, delete, reach, a gente vai voltar no update, que é o que é mais importante para a gente aqui. Então, o que esse update faz? Ele recebe um e-mail, que seria a chave primária, e um user update, que é o nome e a ocupação. Então, a ideia é basicamente, eu quero atualizar o e-mail, o usuário de e-mail específico, então a gente deu a instância que está no banco. Se não existe, a gente dá um erro. Se existe, a gente atualiza então, os valores nossos que estão passando e a gente faz o commit das alterações para o nosso banco de dados. Então, bem simples. E aí, como que ficaria um teste de unidade para esse cara? Para a galera que nunca implementou um teste, geralmente a gente organiza testes, tanto de unidade quanto de integração, nesse esquema que o pessoal chama de AAA, então seria um Arrange, Act, Assert.
A range é a etapa onde a gente define um ambiente, ou seja, seta bonitinho um ambiente para aquele teste em específico. E no nosso caso de update significa o quê? A gente tem um cara que está no banco de dados e a gente vai atualizar esse cara. Como a gente não vai fazer as interações de fato com o banco, a gente precisa simular as interações com o mock. Então aqui, nas primeiras linhas, eu estou fazendo um mock, né, colocando o banco, a instância que já existe no banco de dados, e eu também estou colocando a sessão, que é o cara que interage de fato com o banco de dados. A gente não vai fazer interação, então a gente monta ele. Então, quando a gente executar essa carga, a gente fala que vai retornar aquele usuário, a gente passa a nova instância, né, que a gente quer atualizar, então atualizando a ocupação, fazendo a ação, que é o comportamento que a gente quer testar, e os asserts, que é justamente de verificar se essas chamadas aqui aconteceram, ou seja, esse era o comportamento esperado. Para quem tem um pouquinho de experiência, sabe que isso aqui é, na verdade, uma prática meio ruim, porque você está basicamente replicando o comportamento da função que você está testando. Isso aqui não é legal, mas é uma possível implementação. E aí, como que ficaria um teste de integração para esse cara? A diferença de um teste de unidade para um teste de integração nesse escopo de aplicações que a gente está falando é simplesmente que, ao invés de simular os comportamentos, a gente vai instanciar toda a infraestrutura necessária para a gente rodar aquele teste. Uma vez que a gente tem essa infraestrutura real rodando, ou seja, os componentes de fato rodando, a gente faz as verificações considerando esse cenário, o que vai geralmente envolver ali algumas funções auxiliares de leitura escrita. E uma vez que a gente faz isso, a gente faz o shutdown, que é limpar o ambiente de teste, afinal a gente não quer efeitos colaterais, ou seja, a gente não quer que o resultado de um teste impacte no resultado do outro teste. Então, após cada execução, a gente limpa completamente aquele ambiente de teste e deixa ele zero para o próximo teste. Desse jeito parece que muda tudo, né? Mas enfim. E aí, para a galera que já pegou os spoilers, né, como que a gente conseguiria fazer essa instanciação de toda a infraestrutura, né? Provisionar toda a infraestrutura necessária para o teste, a gente pode usar containers. E aqui eu vou falar mais especificamente de containers Docker, porque Docker é uma ferramenta bem utilizada na indústria, acho que é de fato uma ferramenta para containerização. E, bem, a gente consegue basicamente instanciar qualquer serviço, então se você quiser no Postgre, Kafka, Mongo, Redis, Spark, MySQL, Nginx, RabbitMQ, várias coisas, a gente tem tudo no Docker Hashker. Então, beleza, a gente consegue instanciar nossa infraestrutura. Mas, instanciar em si não é o suficiente. Por quê? Notem que a gente tem algumas constraints. A gente não quer causar efeitos colaterais, a gente quer conseguir ter os testes rodando de forma isolada. Então, qual que é a ideia? A gente precisa ir mais fundo. E o que isso significa? Quando eu estiver rodando o meu teste, eu quero que a gente provisione a infraestrutura para aquele teste específico. E uma vez que esse teste executa, a gente precisa destruir todos os recursos, seja a saída do teste normal ou uma saída abrupta. O que significa uma saída abrupta? Você está rodando um processo de teste, você dá um CDQ, você não quer que esses recursos fiquem rodando lá indefinidamente. Então, isso que a gente quer fazer. Quer que nossos recursos rodem de forma isolada para cada tipo de teste, ou no escopo de sessão, no escopo de teste, no escopo de módulo. E depois a gente remova todos esses recursos, isso de forma programática. E aí vem uma ferramenta chamada Test Containers. O que ela faz? Ela faz justamente o que eu acabei de comentar. Então, a partir de uma forma programática, a gente consegue instanciar e destruir qualquer recurso que seja dockerizado. Completamente muito simples. Então, beleza, tá o shift, some the code, como que isso funciona? Para instalar, basicamente você tem o teste containers, que instala o core, e aí você passa os extras que seriam os containers que você quer utilizar na sua aplicação. Para importar, a gente está usando o framework de teste PyTest, e para importar o container é basicamente essa linha, no caso a gente está usando o Postgres. E aí, como que ficaria, né, essa parte de setup shutdown, ou seja, esse provisionamento em infraestrutura? Usando o teste container, nosso provisionamento de infraestrutura é justamente essa linha de código. Então, você simplesmente precisa escolher a imagem do container que você quer, e ele vai, por trás dos planos, fazer todo esse trabalho de instanciar a imagem Docker, e quando a gente sair, né, então a gente está usando um build aqui, que vai passar, né, o fluxo de execução para quem tem essa picture, que é no caso a gente picture, mas enfim, como a gente pode, a gente instancia, provisiona toda a infraestrutura necessária, no caso do Postgres,
E aí, quando a gente finalizar a execução do código, o teste container vai cuidar de deletar esse cara pra gente. E aí vem aquele segundo ponto, que é, beleza, agora a gente tem uma infraestrutura definida. A gente vai executar os testes considerando essa infraestrutura. Então a gente conecta no banco, essa é a feature, conecta no banco, uma vez que a gente tem conectado no banco, aí a gente tem um processo de crio todas as tabelas do meu banco de dados, executo o teste, e uma vez que eu executo o teste, eu faço a limpeza do meu ambiente. Então, notem aqui que existe um escopo, onde o escopo significa vou provisionar a infraestrutura para o escopo de teste no geral, assim, todos os testes que eu quero executar. Esse cara aqui vai ser executado antes e depois de cada teste que eu defini. E aí, qual que é esse teste definido? Funções auxiliares de leitura escrita, afinal a gente vai interagir de fato com o banco. E aí, alternativamente, você pode escrever testes de unidade usando o Mock para esses caras. E aí, isso aqui fica o nosso teste de integração. Ou seja, muito parecido com antes, mas a gente define o estado inicial, que é esse usuário aqui, e a gente cria um banco usando aquela função auxiliar. Fazemos um fim de setup, que é, beleza, eu preciso atualizar com esses novos dados. Uma vez que eu atualizo com esses novos dados, executação, leio o que estava no banco e eu faço a comparação. Então, bem mais simples do que simular muitas interações. Note que aquilo foi uma interação só com um único banco de dados. Se você precisar interagir com mais coisas, fica ainda mais complexo. Então, a gente saiu disso, muitas interações, muito replicação do código original, para uma coisa mais ou menos assim, e que vai realmente interagir com o banco de dados de fato. Com esse setup teardown, essas são funções auxiliares, leitura e escrita. E aí, exemplo de código realmente executado, para vocês não acharem que eu estou enganando vocês. Então, a gente rodou aqui o teste de integração do repository, passou. Se a gente rodar o teste de unidade do nosso repository, ele também vai passar. Aí, a gente tem um amigo, nosso time tem um amigo chamado Devinho. O Devinho, ele teve a brilhante ideia de refatorar o código lá, porque ele achou que estava muito feio, e ele deixou esse cara aqui. Então a gente está adicionando um novo atributo naquele objeto chamado teste. Então, campo teste, valor teste. E aí ele rodou o teste de unidade e passou. Então o Devinho está feliz, abriu o MR, mandou uma mensagem lá pro sênior e falou, cara, faz o MR, faz o aceite aí e é isso. Mas o sênior, ele é mais esperto. E ele construiu um teste de integração para esse cara. E ele viu que na hora que foi rodar, o teste de fato falhou. Um outro cenário aqui seria, por exemplo, ao invés daquele set attributes, seria esse cara aqui é bem legal. Então, qual que é a ideia? Tá vendo aquele parâmetro de false para true? A ideia seria, por exemplo, não ter o exclude unset igual a true, significa que se tem valores nulos no meu user update, eu ainda assim vou setá-los. Na prática, o que significa? Significa que eu estaria atualizando meu banco de dados com valores nulos. Se a gente rodar o teste de integração, esse cara vai falhar, e aí ele inclusive vai falhar com o erro originado do banco de dados. Ou seja, a gente vai ter feito a requisição para o banco de dados e ele vai falar, cara, você está tentando setar um valor nulo para uma coluna que não pode ser nula. Então, novamente, é um teste que a gente só pegaria realmente interagindo com o banco de dados. Então, no fim, qual que é a ideia? Lembra que eu comentei, né? Teoricamente, testes de integração, eles são um pouco mais complexos, ou muito mais complexos de serem implementados, com uma troca ali de tempo e custo e, enfim, mais lentos, enquanto que os testes de unidade são mais rápidos e simples. Na prática, como vocês viram, não é exatamente assim. No final, nosso foco é, beleza, se a gente consegue implementar esses testes de uma forma fácil e rápida, que foi o caso ali do teste de integração, a gente consegue fazer e devemos fazê-lo. Então, novamente, um teste de integração. Setup super simples da nossa infraestrutura, a gente faz o resto do teste considerando esse cenário de, beleza, precisamos realmente interagir com o banco de dados, fazemos o nosso teste e pegamos os erros que um teste de unidade não conseguiria pegar, o que é muito bom. E aí falando um pouquinho... legal, não lembrava desse slide.
uma vez que a gente consegue provisionar a infraestrutura para a nossa aplicação, a gente consegue fazer os testes, digamos, de ponta a ponta dessa API. Então, mais do que testar apenas o repository, a gente consegue testar todos os nossos endpoints. Então, aqui é o mesmo setup de Teardown que a gente estava fazendo antes. A adição que a gente tem é de como o Fast API recomenda que a gente faça testes. Então, a gente está instanciando um cliente de teste de Fast API. E aí a gente faz ali o mesmo mecanismo, fazemos a request, checamos as respostas e é isso, temos um teste bonitinho da nossa API, usando muito do código reaproveitado. A gente testa esse cara e aí, considerando que está tudo certo, vai rodar, se tiver tudo errado vai falhar. Falando um pouquinho sobre a ferramenta, essa ferramenta está disponível para diversas linguagens, então o amigo ali que não programa em Python, Java, Go, .NET, enfim, Node.js você pode utilizar. No caso, Java e Go são as ferramentas que mais recebem atenção. Python é bem mantido pela comunidade mesmo. E, assim, o portfólio da ferramenta para Python é bem extenso, então existem muitos containers que você pode utilizar. Durante o tempo que eu venho usando essa ferramenta, só teve um único caso que eu precisei realmente fazer meu próprio container. Mas de resto é muito provável que alguma coisa que você queira já exista. Então, se você quiser usar um Redis, já tem. Se você quiser um MongoDB, muito simples, já tem. Se você quiser um Kafka, já tem. Se você quiser interagir com os componentes da AWS, Lambda, S3, SQS, enfim, você pode usar o container da Local Stack. Então, você poderia, por exemplo, usar um Dynamo da vida. Enfim, quais são as tecnologias que eu consigo testar com essa ferramenta? Basicamente qualquer coisa que seja dockerizável, então você também pode usar seu próprio Docker Image, seu próprio Docker File, seu próprio Docker Compose File, que é muito bom, então te dá a flexibilidade necessária para você instanciar e provisionar qualquer infraestrutura que você deseja. Mas nem tudo são flores, como diz meu gestor, a vida não é um morango, então a ferramenta tem alguns probleminhas, em especial a de documentação. Isso é restrito para Python, então a documentação para você usar com Python não é exatamente clara. Basicamente são vários exemplos de containers. Ele fala, você quer usar tal container? Copia e cola esse código. Então não tem uma explicação dos parâmetros por trás, não tem explicação de como funciona, só fala copia e cola isso. Se você quiser coisas mais avançadas, como eu comentei, criar seu próprio container, coisas nesse sentido, você vai precisar dar uma garimpada no código. E também tem o Docker Vendor Lock-in, então é uma ferramenta que funciona estritamente com Docker. Se você quiser variar isso, já não é tão simples. Existem alguns trickzinhos que você pode para usar o Podman, você pode tentar usar o Colima, mas vai bugar pra caramba, então tem esse probleminha aqui. Mas de forma geral é uma ferramenta que nos ajuda a justamente com esse objetivo de provisionar e destruir infraestrutura para os nossos testes. Então, conclusão, uma coisa que vocês devem ter em mente, então, ao implementar testes. A gente sempre deve ter testes reprodutíveis. Se o teu teste não é reprodutível, ele não é um teste. Cada teste deve ser executado de forma independente e isolada, o que significa justamente que eu testo comportamentos específicos. Então, mesmo se eu estiver rodando vários testes ao mesmo tempo, os resultados de um teste não vão impactar nos resultados do outro teste. Então, independente, isolado, focado em comportamentos específicos. Então, se você tem um código que tem diversos comportamentos, você vai ter um teste para cada um desses comportamentos. A gente deve focar não apenas em validar o caminho feliz, ou seja, cenários de sucesso, mas principalmente cenários de erro, porque justamente é quando acontecem os erros ou os caminhos que a gente não imagina tanto que as coisas ruins acontecem. Exemplo recente também. Enfim, testes não devem reimplementar a lógica daquilo que a gente está testando. Então, como vocês viram a questão do mock, a gente basicamente replicava todas as chamadas que a gente fazia. Isso é um anti-pattern, não é legal a gente fazer. Por fim, eu acho que vocês não precisam programar testes. Então, se você não escrever testes, eles nunca vão falhar. Mas, se vocês não testarem, coisas ruins vão acontecer, acreditem. Existem muitos exemplos em prática. E mais do que apenas testar, mas testar de forma apropriada. O exemplo recente foi um caso tipo, existem testes, mas os testes não foram feitos de forma apropriada e aí a galera parou meio mundo, então muito cuidado e é isso.
Obrigado. Perguntas? Pode falar. Olá, boa tarde. Primeiro, parabéns aí pela apresentação, muito boa. Você apresentou uma ferramenta muito legal, eu acho que o Python ele é bacana, por isso que ele tem bastante ferramentas para a gente poder usar e conseguir fazer todos os nossos projetos. Só que eu sinto que, por exemplo, quando a gente aprende na faculdade, a gente aprende muito o caminho das pedras mesmo, fazendo tudo do zero, e depois é apresentada uma ferramenta que faz tudo que a gente aprendeu de um jeito mágico. E eu acho que essa ferramenta, assim, ela já faz a parte do jeito mágico. Eu gostaria de saber o quão difícil é fazer o que aquela ferramenta faz, meio que por conta própria. Boa. Bem, não é tão difícil assim na prática. Você precisa ter, na verdade, um bom conhecimento de como o Docker funciona. Aí, Docker realmente ponta a ponta, porque ela, na verdade, a versão Python dela é construída em cima da API Python do Docker, então existe muita coisa pronta e não é tão complexo assim, mas você exige esse conhecimento de ponta a ponta de como o Docker funciona. E aí, sabendo como o Docker funciona de ponta a ponta e sabendo utilizar a API que eles fornecem, você conseguiria replicar, por exemplo, essa ferramenta no Python. E aí, uma coisa legal é que, por exemplo, o uso dessa ferramenta ele muda dependendo da linguagem de programação que você estiver desenvolvendo. Então, por exemplo, o Python é muito abstraído. Se você for programar em Go, por exemplo, você vai ter que definir diversas políticas de pooling de logs, uma política para você conseguir definir quando aquele container está pronto ou não, então seria alguma coisa bem mais baixo nível, e aí esse tipo de coisa você também implementaria, por exemplo, se você precisar e quiser fazer seu próprio container, é uma coisa que você também precisaria saber. Obrigado. Mais alguma pergunta? Pode falar. É possível você fazer pré-configuração no Docker, por exemplo, no seu caso, daria para usar o PostGrid e depois em seguida criar a tabela? Dá sim. Basicamente o output aqui é uma conexão, então, deixa eu botar aqui, mas o que ele te dá é uma conexão, né? Então, uma vez que você tem a conexão, aí essa section aqui, é que eu estou abstraindo usando essa ferramenta aqui, que é o SQL Model, que faz esse papel de ARM. Então, esse SQL Model Create All, ele vai realmente criar as tabelas que estão definidas. Mas se você não quiser, cara, você pode pegar a engine aqui e definir sua própria configuração do banco em uma outra feature tranquilamente. Mas daria para criar na primeira função já a tabela? Dá também. Usando comando SQL? Sim. Mas qual seria o Porque você tem duas alternativas, né? Ou o seu código cria a tabela, ou na verdade a tabela já está criada no seu banco. No segundo caso, se a tabela estiver criada no banco, esse código aqui teria que criar também antes de passar para a sua função. Porque tem horas que você já cria a tabela já dentro do banco, já deixa na infraestrutura a tabela criada, ou o outro você cria no código mesmo, né? Um ponto legal é que, por exemplo, quando a gente trabalha com um container Postgres por default, ele espera, né? Tipo, ele espera um script SQL que você consegue fazer para fazer o bootstrap do banco. Então, uma forma, por exemplo, alternativa é que, cara, eu já tenho uma Docker image do meu banco com os scripts SQL que vão fazer, por exemplo, migration do meu banco. Ao invés de você usar o Postgres container direto, você pode fazer aquela definição de usar uma Docker image, e aí você vai rodar a Docker image em si, que aí vai spawnar, né, o Docker por trás, fazer todo o spin-up certinho. Então é uma outra alternativa também. Mais alguma pergunta? Bem, então, acho que é isso. Redes sociais, Telegram, LinkedIn, quem quiser falar comigo, preferencialmente Telegram, pelo LinkedIn eu demoro muito para responder. Mas Telegram, quem quiser falar, só entrar em contato. E esse aqui eu espero que ele seja válido, mas é o QR Code com os exemplos em código que eu mostrei. Então, quem quiser dar uma olhada com algumas explicações de como realmente programar, QR Code aqui. E é isso, obrigado, gente.